Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Milena Luiz, da Escola Municipal Dr. Newton Alves, das turmas 901 e 902. Vamos falar um pouquinho sobre tese e argumentos. O que é tese? Que é argumento? Quais os tipos de argumentos? Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. A tese é uma afirmação. Então, você vai partir em busca dessa afirmação e virar com argumentos para comprovar que essa afirmação está correta ou até mesmo que ela esteja errada, né? Porque você pode querer negar essa afirmação. Argumentos é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Lá no primeiro vídeo também, eu falei isso, que sempre após o tema, que é a mesma coisa que a tese, a gente faz a pergunta por quê, porque aí nós vamos ter os nossos argumentos. Então, se eu digo assim, o Brasil está vivendo a segunda onda da pandemia. Por quê? Então, isso é uma afirmação. Então, essa é a minha tese. Eu vou defender isso ao longo do texto. Por quê? O número de casos não para de aumentar, a quantidade de óbitos também não para de aumentar, a quantidade de pessoas infectadas, não existe mais grupo de risco, qualquer pessoa pode desenvolver a forma grave da doença. Então, esses são os argumentos que eu vou desenvolver em cima da tese. Mais um lembrete em relação à tese. Ante o posicionamento a respeito de um tema polêmico, a ideia defendida é necessariamente a tese. Tivemos, por exemplo, a tese defendida por parte da população de que não seria legal o uso de armas por parte de civis. Essa ideia foi defendida por justificativas plausíveis, aceitáveis, chamadas argumentos. Isso foi feito há muitos e muitos anos atrás, um plebiscito, em que se perguntava se era interessante liberar ou não liberar as armas. E na época, a resposta foi dita, o que venceu, né? Foi que não era para liberar as armas. Então, havia uma afirmação e aconteceram debates, né? Com argumentos favoráveis e argumentos contrários. Argumentos. Ao defendermos a ideia de que seria ilegal o uso de armas por civis, temos que justificar essa escolha. Uma justificativa aceitável é de que não se resolve o problema da violência social colocando armas nas mãos de civis para se defenderem, que geraria indiretamente o aumento da violência. Isso aqui é só um exemplo. Há vários tipos de argumentos. Vamos ver quais são. Argumento de autoridade. Ao defendermos uma ideia, podemos nos valer de discursos de pessoas consagradas que têm conhecimento no assunto em evidência, como, por exemplo, agora em relação à pandemia. As pessoas consagradas são os epidemiologistas, que são aqueles, né, formados especificamente na área de epidemia, são os infectologistas, que trabalham com doenças infecto-contagiosas, são os médicos, eles que são as autoridades. Eu sou uma simples professora, então eu não sou uma autoridade no assunto, eu posso ter achismos, mas um argumento para eu fazer escrever algo relacionado à pandemia, para que eu tenha um argumento assim, que tem um peso, eu posso utilizar a fala de um médico consagrado, e logicamente de que essa fala desse médico seja de conhecimento de todos. Não pode ser uma coisa que eu ouvi falar que o vizinho disse que a irmã dela ouviu. Não é assim que funciona, tem que ser algo de conhecimento geral. Argumento de causa e consequência. A fim de comprovar a tese, é possível valermos da relação causa, os motivos, os porquês e a consequência e o efeito. Por exemplo, essa segunda onda veio por quê? Qual a causa disso? As aglomerações, as festas clandestinas. Quais as consequências? Quais são os efeitos? O aumento do número de casos, o aumento do número de internações, o aumento do número de óbitos e, consequentemente, também as restrições são obrigadas a aumentar por conta, né, desse aumento de pessoas infectadas. Argumento de exemplificação ou ilustração. Ele até se parece um pouco com o argumento a seguir.
A comprovação da nossa tese pode partir de relato de fatos reais ou fictícios. Esse é um dos recursos mais usados, quando a tese é muito teórica e carece de um esclarecimento com dados concretos. Então, às vezes, você faz uma simulação ou uma exemplificação com dados de analisando uma outra situação, uma outra epidemia, para você comparar, fazer um comparativo ali e até para ilustrar, para que a pessoa que esteja lendo consiga compreender aquilo que você está falando. Um minutinho aqui que saiu, vou retornar aqui. E o último argumento. Argumentos de prova concreta ou princípio. Com esse tipo de argumento, busca-se a comprovação por meio de informações concretas, advindas da realidade. Aqui já não pode ser um fato fictício, como no outro pode, que só fatos concretos que de fato aconteceram. É nesse caso, por exemplo, que podemos encaixar o uso de informações como os dados estatísticos. Partindo ainda do exemplo da pandemia, a gente pode simular, por exemplo, já se sabe, né? Não se tem ainda muitos estudos a respeito, mas já se sabe que os dados de hoje refletem as consequências de 15 dias atrás. Então, vamos supor, se hoje houver uma aglomeração muito grande, isso não vai se refletir amanhã, isso vai se refletir daqui a 15 dias, entre 10 e 15 dias, que é o período de incubação, né, do vírus, até que os sintomas comecem a ser demonstrados. Então, as estatísticas começam a comprovar, né, se essa teoria está certa ou se essa teoria está errada. Foi assim que aconteceu, por exemplo, no número de casos, no aumento do número de casos na época do Natal, na época do Ano Novo, na época do Carnaval. Então, são argumentos que vão comprovando que aquela teoria de que aglomerar realmente não vai dar certo. Tem material disponível no portal, tem outro vídeo também interessante para que vocês assistam lá, porque nas próximas etapas, vocês terão que escrever uma redação dissertativa. Então, lembre-se, após a escrita do tema, vocês vão fazer a pergunta por quê. Revejam o material relacionado à dissertação do primeiro bimestre, revejam os outros vídeos que eu indiquei também no primeiro bimestre, para que vocês consigam produzir uma dissertação de qualidade. Tá bom? Então, lembre-se, ao final do tema, pergunta por quê, vocês farão os argumentos e vão fazer o desenvolvimento todinho. E lembrem-se da importância do rascunho. Não tenham preguiça de escrever um rascunho. Ela é fundamental numa dissertação. Aproveitem o material que está disponível, assistam os vídeos quantas vezes forem necessárias e, caso tenham dúvidas, basta me chamar no WhatsApp, certo? Cuidem-se e fiquem com Deus.